Olá! No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa diretamente a você, consumidor, os seus direitos. Trocas e devoluções de produtos, arrependimento de alguma compra, cancelamento de voos, são alguns dos problemas mais frequentes enfrentados pelas pessoas. Conosco está a advogada e especialista no assunto, doutora Aline Tomasi de Andrade, que vai tirar dúvidas a respeito dos direitos do consumidor. Está começando o Pauta Aberta. Doutora, eu gostaria primeiramente de agradecer por ter aceito o nosso convite. Agradeço também, obrigada. Vamos começar pelo seguinte, um ponto importante. Quais os cuidados que as pessoas devem ter para fazer compras pela internet? Como que ela sabe se um site é seguro? Quais as recomendações? Bom, considerando que as compras pela internet estão cada vez mais frequentes, os consumidores estão se utilizando dessa comodidade, é importante sim que eles tomem alguns cuidados antes de realizar alguma compra. Eu acho que, primeiro de tudo, sites desconhecidos devem ser evitados. E algumas medidas podem ser tomadas para que a gente tenha um pouco mais de segurança no momento de realizar a compra. Como, por exemplo, saber se essa empresa, se esse site tem muitas reclamações, fazer uma busca, de repente, no site do Tribunal de Justiça, no site do Procon. O Procon divulga uma lista das empresas que são mais reclamadas e alguns sites também fornecem informações com relação a consumidores insatisfeitos com relação a determinado produto ou serviço que foi prestado. Então, acho que essas medidas podem ajudar o consumidor a fazer uma compra com um pouco mais de segurança. Não é uma garantia, mas são algumas medidas que podem ser tomadas nesse sentido. Agora, com relação a prazos, né? Quais os prazos que esses sites têm para fazer entregas de produtos? O prazo é aquele que ele veicula no site. Então, se ele colocou que ele vai entregar em 10 dias, esse é o prazo estipulado. Então, aquilo que for oferecido é que deve ser cumprido. Ainda que no site conste que a previsão de entrega é em 10 dias, a interpretação tem que ser sempre mais benéfica para o consumidor. Então, o limite vai ser aquele que foi veiculado no site. Mas existe, assim, um prazo mínimo, um prazo máximo pré-estipulado ou é o site mesmo que... É o site que vai determinar. Que estipula. Exatamente. O que foi veiculado é o que é determinado para que seja cumprido. Aí o produto chegou, mas não atendeu às expectativas do consumidor. A partir daí, qual que é o procedimento? Olha, o consumidor tem o que a gente chama de direito de arrependimento, tá? O Código de Defesa do Consumidor prevê essa possibilidade, que é no prazo de 7 dias, aquele consumidor que fez uma compra pela internet poder se arrepender e devolver o produto. Então, dentro desse prazo, ele poderá sim fazer a devolução do produto que foi adquirido. Tá, isso vale para qualquer site, para qualquer compra pela internet. Isso é uma regra geral, não há exceções. Exatamente, é uma regra geral. Essa regra existe para as compras que são feitas fora do estabelecimento comercial. Então, justamente porque o consumidor não tem condições, não está verificando, não está com o produto em mãos e ter certeza daquela compra. Então, é realmente para proteger aquele consumidor que não está fazendo a compra diretamente no estabelecimento comercial. Então, qualquer compra feita pela internet ou mesmo por telefone, o consumidor tem esse direito de devolver o produto em 7 dias. E aí, no caso, o consumidor tem que apresentar alguma justificativa para o site, através de algum e-mail, alguma coisa? Essa justificativa do consumidor é necessário? Não, o consumidor não precisa justificar o motivo do seu arrependimento. Então, essa previsão visa justamente proteger daquelas práticas abusivas ou ostensivas de venda pela internet ou por telefone. Então, o consumidor não precisa apresentar qualquer justificativa para devolver, mas, lógico, dentro desse prazo de 7 dias. O que a gente recomenda é que o consumidor encaminhe uma notificação para a empresa informando que ele vai querer devolver o produto ou trocar por algum semelhante. No caso, tanto para a internet, pelo que a senhora estava explicando, tanto para a internet quanto para o telefone, pelas compras feitas por telefone, as regras também são as mesmas? São as mesmas, exatamente. O que vale é a compra à distância. Então, se ele não está no estabelecimento, se ele comprou à distância sem ter o produto em mãos, ele tem condições de se valer desse direito de arrependimento. E no caso, vai fazer a troca ou vai pedir talvez a devolução do dinheiro, enfim. Quem que deve arcar, no caso das trocas principalmente, né, para a gente focar, quem que deve arcar com as despesas, no caso de fretes, nesse envio novamente do produto? É o consumidor ou é o vendedor? O vendedor.
Então, se ele está dentro desse prazo dos 7 dias, ele não marcará, não terá nenhum custo, tá? Qualquer custo será por conta do vendedor. Qualquer taxa, frete, qualquer valor envolvido ficará por conta do vendedor. Se existir algum caso que o vendedor, digamos, force o consumidor a pagar essa taxa, isso já é ilegal, né? Já não é... O consumidor tem que ter uma outra atitude. Exatamente, é uma prática abusiva e o consumidor ele não poderá aceitar e, se eventualmente aceitar, poderá tentar reaver esse valor no PROCON, no Judiciário. Essa era a próxima dica, né? No caso, ele vai procurar exatamente o PROCON. Qual que é a principal dica? Assim, ele tem que primeiro tentar negociar com o site ou já vai direto nos órgãos superiores? Eu acho que sempre tentar negociar é o melhor caminho. Tentou, não conseguiu, aí sim ele pode se valer ou do PROCON ou do Judiciário. E aí, mais especificamente, o Juizado Especial Cível. Outra dica importante, doutor, é o seguinte: o que pode ser utilizado como comprovante de que o comprador fez essa compra pela internet? Porque muita gente, às vezes, não guarda e-mails, não guarda nada. Então, o que pode ser utilizado como comprovante que a pessoa fez a compra? Sempre que a compra é finalizada, o site deve encaminhar por meio eletrônico um comprovante dessa compra. Então, o que se recomenda é que o consumidor guarde esse e-mail. Mas se eventualmente ele não guardar, pode ser, ele fez um pagamento por boleto, a fatura do cartão de crédito, um depósito com identificação, tudo isso pode ser utilizado como prova. Comprar em lojas físicas ainda é mais seguro? Existe uma recomendação para que se dê preferência a lojas físicas do que a sites? Eu acho que hoje é uma realidade a compra pela internet. A gente está diante dessa modificação. Então, eu acho que a gente tomando os cuidados necessários, sempre buscando sites mais conhecidos, que não tenham tantas reclamações, que a gente já tenha ouvido alguém que tenha comprado e tenha dado certo. Então, tomando algumas medidas, eu acho que não tem problema. Não dá para dizer que a compra é insegura. Eu acho que tomando algumas atitudes, ele pode comprar com segurança. Só para a gente retomar, quais são os meios que o consumidor pode ir atrás para ver qual site é seguro e qual não é? Quais são os órgãos? Olha, o que eu recomendo é verificar no site do PROCON, site do Tribunal de Justiça, que pode verificar as ações que foram movidas em face desse site, sites que consolidam reclamações de diversos consumidores contra diversas empresas e diversos produtos. Eu acho que essas informações, esses órgãos são os principais para buscar informações sobre a empresa. Uma outra questão que, de repente, possa ajudar o consumidor é verificar se no site tem um canal de comunicação, por exemplo, um saque. E se a empresa disponibiliza o número de CNPJ, porque aí você pode ver se a empresa está ativa, se ela tem condições de emitir nota fiscal, também é mais uma forma de trazer segurança para o consumidor. Como é que funciona no caso de compras com sites internacionais? Até porque, como essa moda da compra coletiva, da compra pela internet é muito grande hoje em dia, no caso de compras em sites internacionais, vale a legislação aqui, nossa, brasileira, ou tem que saber qual é a legislação do site, do país do site, sim, no caso? Não, vai valer a legislação brasileira. A compra é feita aqui, então vale a legislação brasileira. Tanto os prazos quanto todas as mesmas recomendações. Exatamente, são as mesmas recomendações. Tá certo. No caso, se tiver um produto com defeito de fábrica, a responsabilidade continua sendo do vendedor, certo? O consumidor, né, não tem que arcar com despesas, ela continua sendo do vendedor. O Código de Defesa do Consumidor prevê que todos aqueles que fizeram parte da cadeia para colocar aquele produto no mercado são responsáveis. Então, desde o fabricante, o distribuidor, o comerciante, são todos responsáveis por eventual defeito no produto. Então, o consumidor poderá se valer tanto de um dos três para buscar o ressarcimento com relação a esse prejuízo que ele teve. Dificilmente o consumidor busca o fabricante. Via de regra, ele acaba indo para o comerciante, que é com quem ele teve o contato ali mais próximo. Mas, por outro lado, alguns defeitos acabam ficando mais fáceis de serem verificados pelo fabricante.
Então, isso quer dizer que todos são solidários na responsabilidade e se ele for ajuizar, o consumidor for ajuizar alguma ação, ele pode ajuizar contra o comerciante, contra o fabricante, contra o distribuidor. Certo. No caso de lojas físicas, doutora, o consumidor tem o direito de arrependimento de compra? Não, na verdade o direito de arrependimento, ele pressupõe uma compra que é feita à distância. Então é justamente para proteger o consumidor, se ele foi pego um pouco de surpresa por uma propaganda, acabou no impulso fazendo alguma compra e depois viu que não era bem aquilo que ele estava imaginando. Então, na verdade, esse direito de arrependimento, ele pressupõe que a compra seja feita à distância. Então, pela internet, por telefone, as compras realizadas no estabelecimento, diretamente na loja, ele não terá esse direito de arrependimento, porque ele teve condições de verificar o produto, estava com ele em mãos. Então, o direito de arrependimento é só para compras à distância. Então, no caso, ele adquiriu um produto dentro de uma loja, levou para casa. A partir desse momento que ele saiu da loja, ele não tem mais como voltar atrás nessa compra? Não. Lógico, algumas lojas prevêem a possibilidade de você fazer uma troca do produto, mas a devolução, com a devolução do valor, a entrega do produto com a devolução do valor na integralidade, não, ele vale para as compras à distância mesmo. Isso também é a mesma coisa, vale em todo o território brasileiro. No Brasil inteiro é a mesma legislação. Exatamente, para todo o Brasil. Doutora, no caso dos sites, eles têm que deixar claro todas as especificações, todos os prazos, toda a descrição do produto, é isso que é o mais recomendável? Exatamente. Até para que o consumidor se sinta confortável e seguro com a compra que ele vai realizar, é importante que ele leia toda a oferta, todo o anúncio com cuidado, todos os detalhes que estão sendo colocados ali, desde o prazo de entrega, se de repente o site colocou uma foto do produto. Então, o fornecedor, na verdade, o site, ele tem que ser o mais claro possível para o consumidor. E se o consumidor tiver alguma dúvida, que ele entre em contato e esclareça qualquer questão com relação à entrega, prazo, especificações do produto, para que depois ele não tenha nenhum aborrecimento ou arrependimento com relação a essa compra. Ok, a conversa está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Pauta Aberta, que hoje discute os direitos do consumidor com a doutora Aline Tomasi de Andrade, especialista no assunto. No próximo bloco, vamos falar sobre os problemas enfrentados em viagens. Estamos de volta com o Pauta Aberta, que hoje recebe a advogada especialista em direitos do consumidor, doutora Aline Tomasi de Andrade. Doutora, no bloco anterior, nós falamos sobre compras através de sites. Mantendo aí a mesma linha, só que agora no caso de consumidores que adquiriram pacotes de viagens, diárias de hotéis. Chegou no local, não era nada daquilo que ele esperava, não era nada daquilo que o site prometia. O que a pessoa deve fazer nesse caso? A primeira providência é entrar em contato com a agência de turismo, por meio que ele comprou essa viagem, esse pacote turístico, e tentar identificar o que aconteceu. Não conseguiu resolver a situação, ele realmente, posteriormente ao retorno, vai ter que buscar ou o PROCON ou o Juizado Especial Cível para reaver esse prejuízo que ele teve, seja uma indenização por danos materiais ou por danos morais, aquilo que ele achar que ele foi prejudicado. No caso de taxas, ele fez a desistência e ele é obrigado a pagar alguma taxa, é obrigado a arcar com algum prejuízo nesse caso, por causa dessa desistência? Bom, com relação à desistência, segue a mesma regra do direito de arrependimento. A compra feita, então, pela internet ou por telefone, de um pacote turístico, de alguma diária de hotel, o consumidor tem o direito de se arrepender no prazo de 7 dias. E aí ele fica isento de qualquer taxa. Dentro desse período, ele não tem que arcar com nenhum custo. No caso, se essa desistência acontece durante a viagem, a regra é a mesma? Não. Eu entendo que, na verdade, se ele teve algum problema
de descumprimento por parte da agência de turismo, o hotel não era adequado, as informações prestadas não estavam corretas, ele tem que reaver, mas não entra na parte do direito de arrependimento, não seria uma desistência exatamente. Ele vai reaver o prejuízo que ele teve com relação a essa viagem mal sucedida. No caso, se fosse assim, algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu no local de destino dele, então realmente ele não é obrigado a pagar nenhuma taxa, caso tenha acontecido um imprevisto durante a viagem. Se for um imprevisto, eu acho que por culpa da agência, ele não tem que arcar com nada. Se for alguma situação imprevisto com o consumidor, aí ele tem que verificar como foi a contratação, que em algumas situações é previsto uma multa, um percentual, e aí ele acaba tendo que arcar com esse valor. Agora, no caso, qual que é a principal recomendação no caso do turismo, no caso de adquirir diárias de hotéis? É recomendável agências grandes que o consumidor procure, no caso, agências mais conhecidas? Isso é uma forma de segurança? Não é uma garantia, mas eu acho que já é um caminho. É sempre preferível que a gente busque comprar naqueles locais onde a gente já tem conhecimento, conhece pessoas que já compraram e volto a dizer que é aquelas questões de que a gente não tem conhecimento de muitas reclamações com relação a essas empresas, busca no site, no Procon, tudo isso sempre ajuda. Especificamente com relação ao turismo, o que o consumidor pode verificar é se a agência tem registro no Ministério do Turismo, que também ajuda bastante. É obrigação dos pacotes turísticos oferecerem seguro de vida aos consumidores? Não, não é obrigação, mas o que eles precisam deixar claro é se o pacote inclui ou não algum tipo de seguro. Se não incluir, aí o consumidor pode comprar até direto com a agência ou de alguma corretora. E aí existem diversas apólices, desde medicamentos até o seguro de vida. Eu citei até agora a questão de compras pela internet, né? No caso de passagens aéreas, caso tenha essa desistência, o consumidor arca com alguma taxa ou é a empresa que tem que fazer esse reembolso? Se por parte do consumidor que comprou pela internet ou por telefone uma passagem aérea, ele pode desistir dentro do prazo de 7 dias. Ultrapassado esse prazo, ele vai entrar nas regras da companhia. Alguns bilhetes promocionais não pode haver troca, ou a taxa é maior ou menor, aí ele acaba se submetendo a essas regras que a companhia deve informá-lo antecipadamente. Mas se for dentro do prazo de 7 dias para as compras na internet ou por telefone, ele tem o direito de devolver. Doutora, no caso, se o voo é cancelado, aí como que funciona? É a empresa que tem que arcar com todas as despesas do consumidor? O consumidor ele tem direito de viajar, tá? Então, se ele comprou aquela passagem, por alguma razão, a companhia não conseguiu atendê-lo, ela tem que dar prioridade para conseguir colocá-lo no próximo voo, ou então direcionar para uma outra companhia sem qualquer custo para esse consumidor. Se ele ficar algum período aguardando, a companhia tem que fornecer alimentação, meios de comunicação e, eventualmente, uma hospedagem, dependendo do período. Essas regras valem também para os casos de overbooking, que é aquele caso em que vende-se mais passagens do que o número de lugares no avião? A situação é a mesma. Ele tem exatamente esses mesmos direitos. O passageiro chegou ao seu destino, mas percebeu que a bagagem foi extraviada. E aí, nesse caso, que também acontece bastante nos aeroportos brasileiros, né? O que ele deve fazer? Como que ele deve agir? Qual a primeira atitude que ele deve tomar? A partir do momento que é feito o check-in, então que ele deixa as bagagens sob os cuidados da companhia aérea, a responsabilidade passa a ser dela. Então, imediatamente ele deve comunicar a companhia e também os postos da ANAC que tem em todos os aeroportos. O que se recomenda é que o consumidor ele faça uma declaração de todos os bens que estão indo junto com a sua bagagem e especificando mais ou menos os valores, para que ele tenha condições de reaver aquilo que eventualmente for extraviado. Se ele não conseguir nada com a companhia, eventualmente ele vai ter que procurar o Procon e o Juizado Especial Civil. E aí, no caso, se ele verifica que a bagagem não é a dele, que a bagagem que chegou é de outra pessoa, o procedimento qual que é? Ele deve comunicar à companhia imediatamente para que ela possa verificar o que ocorreu, onde está a bagagem dele, se foi extraviada ou se houve uma troca com algum outro passageiro. Outro ponto importante, quando a pessoa vai viajar, é a respeito de cancelamento de serviços.
TV a cabo, assinaturas de revistas, vai viajar por um período longo, 6 meses, 1 ano. Como que funciona esse procedimento? Como que ela faz? É possível fazer esse cancelamento? É possível e é muito bom porque traz uma economia para aquela pessoa que vai realmente ficar um período fora, vai sair em férias, existe essa possibilidade. Para os casos de telefonia, para os serviços de telefonia fixa e móvel, existe a possibilidade de fazer esse intervalo, essa suspensão da prestação do serviço uma vez a cada 12 meses, por um período mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias. Agora, para os outros serviços, internet, academia, jornais, revistas, é interessante que o consumidor entre em contato e tente negociar. Alguns contratos já prevêem essa possibilidade de suspensão por um determinado período. Se não houver essa previsão, ele pode entrar em contato e tentar negociar com o comerciante. Doutora, aí no caso, todas essas regras que a senhora citou anteriormente, valem também para os casos de intercâmbio? Valem. A modalidade de compra acaba sendo a mesma. Então, todos esses regramentos se estendem também para uma contratação de intercâmbio. Doutora, quais as dicas que poderiam ser dadas aos consumidores no momento da compra de pacotes turísticos? Quais as recomendações, as principais? Acho que além de verificar se o site é seguro, naqueles aspectos que a gente já colocou, é importante que eles verifiquem todas as questões que envolvam a oferta. Então, quais os hotéis que estão sendo disponibilizados, se esses hotéis realmente são bem localizados, se eles existem, se eles realmente têm o conforto que está sendo veiculado na oferta, se nessas diárias estão incluídas alguma alimentação ou transporte, seja a passagem aérea, ônibus, qualquer deslocamento que envolva ou que esteja abrangido pelo pacote. Todas as questões envolvendo e que são descritas pela agência de turismo, o consumidor precisa se certificar para que ele vá com tranquilidade e não tenha nenhuma surpresa. O que pode eventualmente acontecer é da agência de turismo falar, olha, na verdade esse hotel tem várias comodidades, vários serviços e ele chega lá, não é bem isso. Se é uma situação especial, de repente uma lua de mel, a pessoa chega lá, se depara com um hotel não tão bom, que não tem a qualidade que ele esperava, ele pode depois pedir um ressarcimento de danos materiais e inclusive uma indenização por danos morais. Nós falamos a respeito de extravio de bagagens, né? No caso nacional, se esse problema persiste ou se esse problema acontece em um voo internacional, quando o passageiro chega no seu destino internacional, como que funciona? Quais as leis que são vigentes? A do país ou aqui a brasileira? Ele na verdade, de qualquer forma, ele vai procurar a companhia aérea com a qual ele viajou. E vai vigir a lei do Brasil, que foi onde ele comprou as passagens, onde ele fez a transação. No caso de passagens internacionais, né, que o consumidor não conseguiu o visto, quais os procedimentos que ele deve obedecer ou o que ele deve fazer? Bom, se ele já adquiriu a passagem, na verdade o que se recomenda é que, se ele sabe que para aquele país é necessário um visto, que ele obtenha o visto e somente depois ele compre a passagem. A não obtenção do visto não é uma justificativa para a devolução do dinheiro da passagem. Então, na verdade, o consumidor ele precisa se certificar de quais as necessidades que ele tem para viajar para determinado país, quais são as obrigatoriedades daquele país, o que aquele país exige, para somente então realizar a compra da passagem, porque realmente não é uma justificativa para uma devolução. Doutora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Infelizmente, o tema é muito interessante, mas nós vamos ficando por aqui. Caso queira deixar ainda alguma dica final para o nosso telespectador, fique à vontade. Tá bom. Obrigada, eu agradeço também o convite. Eu acho que, na verdade, esses pontos que a gente colocou já trazem um pouquinho de algumas dicas para o consumidor. É sempre buscar trabalhar com empresas mais conhecidas, mais recomendadas e certificar de que elas podem transmitir segurança para o consumidor. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela companhia e até a próxima.